Senador Benedito de Lira. Com a palavra o senador Benedito de Lira, que dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, na tarde de hoje, eu ocupo a tribuna do Senado para fazer uma espécie de relatório do que representa o Nordeste e, particularmente, o estado de Alagoas, que é o meu estado, para com a República Federativa do Brasil. Passarei a ler aqui um trecho de uma poesia que diz muito e toca muito a região. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não. Ver a morte sem chorar. A morte e o destino, tudo. A morte e o destino, tudo estava fora do lugar. Eu vivo para consertar. Geraldo Vandré. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Vivo, como os demais companheiros desta casa, o maior tempo da minha atividade parlamentar aqui em Brasília. Porém, o meu coração está em Alagoas. Está na cidade que me viu nascer, na minha querida Junqueiro. E na minha Maceió. O povo de Alagoas espera de nós que fazemos a representação política, quer no Senado, quer na Câmara dos Deputados, ações que possam melhorar a vida do nosso povo do sofrido estado de Alagoas. A esperança que também os nordestinos aguardam dos parlamentares, representantes dos estados, na Câmara Alta do Congresso Nacional. Meu trabalho aqui é direcionado para os mais humildes, para homens e mulheres trabalhadoras, de boa vontade e de boa índole, que sofrem com a brutal desigualdade existente entre o Nordeste e, particularmente, o meu estado de Alagoas, com os demais estados da Federação. Isso realmente, senhor presidente, é uma coisa que lamentamos profundamente, mas nós temos que conviver com essa brutal realidade. O quadro social que se encontra o povo da minha terra é grave. A desigualdade existente não tem amparo constitucional. Muito pelo contrário, a Constituição da República Federativa do Brasil alenca princípios e diretrizes, verdadeiras normas que são aplicadas quando o assunto é tratamento dispensado pela União à dívida do estado de Alagoas, se não vejamos.
O artigo 3º da Constituição constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Item 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ora, senhoras senadoras e senhores senadores, nossa Constituição é claríssima, traz consigo o postulado da isonomia anunciada por Aristóteles, vejam, senhores, 485 antes de Cristo. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade, buscando efetivamente a igualdade. A minha Alagoas tem os piores índices de desenvolvimento humano da República Federativa do Brasil. A Constituição mandamenta determina que devem ser reduzidas as desigualdades sociais. Não pode ser dispensado ao Estado pobre da Federação o mesmo tratamento que é prestado aos grandes estados, aos mais ricos. Como os doentes mais graves precisam de medicamentos mais eficazes. Existe uma dívida social abissal para com Alagoas. Os níveis de educação, saúde, segurança, infraestrutura, esperança da vida ao longo dos anos foram se distanciando dos demais membros da federação. Hoje, precisamos com urgência de investimentos, não de pagar uma dívida que, apesar de estar contabilizada, não representa, sem dúvida nenhuma, aquilo que, na verdade, diz a União que o Estado de Alagoas deve. Visto que, a realidade, somos credores dela e demonstraremos cabalmente tal afirmativa, senhor presidente. Vejam, senhoras senadores e senhores senadores, o número da dívida, levando-se em conta o indexador IGP-DI. A rolagem da dívida do Estado está na ordem de R$ 1.639.224.777,31. O resíduo da dívida alcança a marca de R$ 2.654.264,61, perfazendo um total de R$ 3.748.881.041,92. Aos valores acima, acrescente-se mais 880.486.868.041, mais 816.738.1.738,96, totalizando o débito do antigo Banco do Estado de Alagoas, que lamentavelmente no governo passado do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele teve que ser fechado as suas portas e decretada a sua falência, que era um banco de investimento para o desenvolvimento de Alagoas. A dívida do banco perfaz um total, o senhor me desculpe os números, mas eu sou obrigado a citar números para que a sociedade brasileira tome conhecimento como é que as coisas se agravam nos estados nordestinos, principalmente um estado pequeno como o Nordeste, como o de Alagoas, melhor dizendo. R$ 1.635.280.607,37.
além da rolagem da dívida e do débito originário do Banco do Estado de Alagoas, o Produban, a dívida mobiliária, que é de R$ 513.134.764,43. E o resíduo da dívida mobiliária é da ordem de R$ 84.864.764,73. O fato é que total da dívida do Estado de Alagoas está da ordem de R$ 5.982.166.178,45. Ora, senhor presidente, como um estado como o de Alagoas, que tem senador Delcídio Amaral, o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, nós somos o 27º estado naquilo que se chama IDH, senador Cristóvão Buarque. É uma coisa lamentável. Um estado como do tamanho de Alagoas, com esses índices de miserabilidade e com o débito desta ordem de 6 bilhões praticamente, não tem como ir a lugar nenhum. E o pior é que todos os meses, há uma sangria nos recursos do orçamento, dos recursos de Alagoas, da ordem de 40 milhões de reais para saldar um débito impagável e de quase 6 bilhões de reais. O estado de Alagoas, da forma que as coisas estão sendo conduzidas e do tratamento que tem recebido ao longo dos últimos anos, confesso da minha preocupação, presidente, e que as coisas não fiquem pior do que o que está. Não pode ficar pior, porque já somos o penúltimo, minha querida senadora Ana Amélia. O estado de Alagoas vai precisar das ações imediatas e urgentes do governo federal para um reexame. Nós não estamos pedindo perdão de dívida. Agora estamos pedindo exatamente uma ação do governo para minimizar a dificuldade de Alagoas. Alagoas, senhor presidente Wilson Santiago, está encravado na mesma região que está encravado o estado de Vossa Excelência. Mas nós hoje somos detentores do pior índice na saúde pública, do pior índice da educação, do pior índice do social, do pior índice da infraestrutura. E a coisa que mais tem assustado, senador Cristóvão Buarque, o pior índice da segurança pública, na violência no meu estado. Por mais que tenha feito esforço o governador Teotônio Vilela, por mais que tenha lutado para que coloque o estado no eixo do desenvolvimento, as coisas não têm acontecido exatamente por conta dessas ações que devem ser praticadas e nunca esse tipo de comportamento para que a gente possa cada vez mais ser machucado. Pois bem, vejamos, já disse que são os piores índices na educação, na saúde, na infraestrutura, na violência, no social. É coisa que você não pode admitir a essa altura do tempo o que acontece no meu estado. Seria muito bom eu estar aqui, senador Wilson, contando maravilhas de Alagoas. A maravilha de Alagoas, a natureza nos proporcionou. É o maior e o mais bonito litoral brasileiro. Tem as praias mais aconchegantes do Brasil. Tem um povo extraordinariamente trabalhador. Ainda estamos sobrevivendo com dignidade mínima por força do trabalho do povo do meu estado. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice, como todos sabem, criado pela Organização Nacional das Nações Unidas, que visa monitorar o desenvolvimento dos países. Posteriormente, foi adaptado para constatar o grau de desenvolvimento de estados de um mesmo país. Ele retrata a qualidade de vida a um povo. É calculado pela média simples do indicador de longevidade, medida que
medida pela esperança de vida ao nascer. Educação pela taxa de alfabetização em várias faixas etárias e da taxa de matrícula dos diferentes níveis, como também pela taxa de frequência escolar e, finalmente, pela renda do povo que habita determinado estado pelo PIB, Produto Interno Bruto, em dólares. Em novembro de 2010, a ONU, utilizando os novos critérios de cálculo, divulgou mais uma lista de IDH dos países. Porém, esse novo método ainda não foi aplicado para o cálculo dos estados brasileiros. Nesse sentido, o ranking nacional segue o modelo de dados divulgado em 2008. Se não vejamos, eu vou citar alguns. O Distrito Federal, parabenizo o senador Buarque, porque o seu estado está na cabeça do ranking. É o primeiro com 0,874. Segundo lugar vem Santa Catarina, com 840. Depois vem São Paulo, com 833. Rio de Janeiro, com 832. Rio Grande do Sul, com 832. Paraná, 820. Espírito Santo, 802. Mato Grosso do Sul, estado do Sua Excelência o senador Delcídio Amaral, está com 802. Goiás, 800. Mato Grosso, 796. Amazonas, 780. Rondônia, 756. Tocantins, 756. Pará, 755. Roraima, 750. Bahia, 742. Sergipe, 742. Rio Grande do Norte, 738. Ceará, 723. Pernambuco, 718. Paraíba, 718. Piauí, 703. Maranhão, 683. E Alagoas, 677. Isso realmente nos dá muita tristeza, mas nós vamos continuar lutando. Alagoas vai continuar trabalhando através da força de trabalho do seu povo para chegarmos a patamares totalmente diferentes do que nós estamos vivendo hoje. A minha Alagoas, rica em recursos naturais, rica por ser habitada por um povo bom. Nos mapas estatísticos, sempre figura com os piores índices de qualidade de vida, com os piores índices sociais. Assim é o 27º IDH do Brasil. Ora, um estado ostenta o maior índice de violência do país. Só para ter uma ideia, está com um índice de violência maior do que o do Rio de Janeiro. Mas é preciso que o governo federal, através das ações, e eu faço esse apelo aqui à presidente Dilma, que através das ações implantadas pelo governo federal na cidade do Rio de Janeiro, seja o mesmo tratamento dado à cidade de Maceió. A cidade de Maceió, para que, na verdade, a gente possa ter, pelo menos, tranquilidade para viver naquela região e naquele estado. Precisamos mudar. Nós precisamos mudar essa relação, senador Wilson Santiago. Nós precisamos mudar, e eu vou fazer um apelo aqui aos senadores do Brasil, porque o pior estado precisa ter um tratamento diferente dos demais estados da federação. Pois bem, o governador Teotônio Vilela, senhores senadores, tem feito um trabalho de muito esforço no sentido de dotar o estado das condições mínimas necessárias para que a gente possa ter, pelo menos, dignidade de vida. É isso que tem sido feito. Mas a força do governo de Alagoas, ela é impotente em relação aos inúmeros problemas que nós temos. Daí porque nós fazemos este apelo à presidenta Dilma, para que não corte os investimentos de Alagoas, faça mais investimentos no estado. Temos alguns projetos importantes que podem mudar a cara e a fisionomia da ação econômica do meu estado. Tem, por exemplo, o Canal do Sertão, que é um canal que sai do município de Delmiro Gouveia, com perspectiva de chegar à cidade de Arapiraca, percorrendo no semiárido de Alagoas, mais de 230 quilômetros. Esse projeto, realmente, se ele for concretizado, se não houver escassez de recursos, logicamente que mudará, sem dúvida nenhuma, o perfil daquela região, do semiárido. Uma outra coisa, senhor presidente, senhores senadores, talvez os senadores daqui de Brasília, meu querido senador Cristóvão Buarque, senadores de São Paulo, senadores do Rio de Janeiro, senadores do Espírito Santo, dos demais estados, os estados mais ricos, não tenham dificuldade, nobre deputado, senador, aliás,
Wilson Santiago, e Vossa Excelência tocou no assunto, no seu pronunciamento, no que diz respeito ao tratamento que é dado ao semiárido do Nordeste brasileiro. Não é admissível, não se admite por nenhuma hipótese, que a essa altura do tempo, a essa altura que nós estamos vivendo, o século XXI, nós temos ainda brasileiros e milhões de brasileiros que não têm um copo d'água potável para beber. Bebe água de barreiro nas épocas de chuva. Quando chega nessa época de estiagem, é abastecido com carro-pipa. Então, não é possível isso. Nós temos que fazer, e a presidente Dilma tem que fazer um trabalho e um projeto, como ela deseja erradicar a pobreza e a miséria nesse país, ela tem que começar pelas pessoas da região do Nordeste brasileiro, o semiárido brasileiro. O Lula, presidente Lula, implantou o programa Luz para Todos no Brasil. É uma coisa fantástica quando você anda pelo interior do Nordeste, das cidades do Nordeste brasileiro. É qualquer coisa que impressiona. Por mais distante que esteja a casa, a residência do homem que mora no campo, lá tem um bico de luz. Foi o programa Luz para Todos. Esperamos e apelamos daqui para que a presidente Dilma possa realmente implantar no seu governo, dentro da sua filosofia de levar a sério a erradicação da pobreza e da miséria. E isso começa pela água, que é saúde. O copo d'água potável evita que a saúde pública gaste mais dinheiro com as doenças endêmicas que normalmente elas surgem com a ingerência de água imprestável. Senhor presidente, encerro as minhas manifestações fazendo um apelo ao governo da presidente Dilma. O Estado de Alagoas precisa, na verdade, receber tratamento diferenciado. Receber diferenciado por quê? Porque nós não vamos poder continuar colocado no pior índice de IDH do Brasil. Assim, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância e quero dizer aos senhores senadores que nós vamos continuar pedindo ao Brasil para que a dívida de Alagoas, que não é a dívida que está contabilizada, é preciso que haja sensibilidade das autoridades monetárias do meu país, que nós não estamos aqui pedindo perdão da dívida, nós estamos pedindo realmente investimentos para compensar aquilo que o Estado de Alagoas manda para os cofres da União, que não representa muita coisa ou praticamente nada. 40 milhões de reais para o governo federal, mas representa muita coisa para um Estado que está na situação que nós estamos. Vamos continuar brigando e lutando por essa condição. E daqui eu quero apelar também para os dois companheiros senadores de Alagoas, o senador Renan Calheiros e o senador Fernando Collor de Mello, para que a gente possa firmar um coro para sensibilizar ao governo federal a praticar as ações que venham beneficiar o Nordeste particularmente. E cresceu, melhorou, com a presença do presidente Lula no governo. Mas é preciso continuar melhorando e continuar crescendo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores senadores. Parabéns, senador.